Nós temos uma sociedade que clama por segurança pública. Nós tivemos um sargento em Minas Gerais que foi morto por um indivíduo que estava beneficiado pela saidinha, e terminamos de ter um delegado de polícia que chegou a trabalhar aqui em Sorocaba, que foi morto no último sábado, que também foi morto por um indivíduo que estava no meio da saidinha. Mais de 160 detentos são recapturados durante a penúltima saidinha, isso apenas numa região, numa parte do estado de São Paulo. Na cidade de Sorocaba, mais de 51 detentos foram recapturados na cidade durante a penúltima saidinha de 2024. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 829 detentos foram recapturados em todo o estado de São Paulo. Conforme a pasta, esse é o maior número de recapturados durante a saidinha desde o início da fiscalização e recondução de detentos que começou em junho de 2023. Desde então, 2.900 detentos beneficiados foram levados de volta aos presídios por violarem as medidas judiciais no estado de São Paulo. Qual o efeito prático da lei aprovada pelo Congresso Nacional que proíbe saidinhas diante desse número que a gente vê? Na prática, a lei que proíbe a saidinha não obteve efeito prático? É hora de análise, é hora de opinião. Equipe de formadores de opinião independentes analisa esse cenário com grande satisfação. Doutor Ézio Vestina. Satisfação estar novamente com você e com toda a nossa audiência aí para comentar um assunto de importância, de relevância, não só para a nossa região, como todo o Brasil. Está na expectativa, sim, de que com o andar das coisas venham os reflexos. Não tem nem dúvida, doutor. E como que você analisa aí esses números? Nós tivemos, como eu disse, aprovação da lei que proíbe as saidinhas em todo o Brasil pelo Congresso Nacional, de iniciativa do atual secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite. Acreditava-se que com a aprovação desta lei nós teríamos aí pelo menos o fim da saidinha no Brasil. Não foi isso que aconteceu. Então eu quero que você possa analisar esses dois cenários, como você vê esse momento. E só na cidade, é isso? Só em Sorocaba, 51 detentos foram recapturados, doutor Ézio. Pois bem, Oliveira, nós temos que fazer uma análise. Tem duas formas de você fazer uma análise. A análise pública, aquela que chega até ao público em geral, e a análise jurídica científica. A jurídica científica é que vai mostrar efetivamente os reflexos. Os reflexos não aparecerão agora mesmo. Por quê, Oliveira? Primeiro, porque nós temos que analisar que quando a lei foi promulgada, imediatamente já tinha um processo lá no STF de um detento anterior que já estava cumprindo pena, onde ele busca o seu direito de continuar saindo, independente do crime que ele cometeu, que no caso era um crime que pela nova lei não daria direito. Lá em Minas Gerais, tentaram barrá-lo de sair e ele entrou com uma ação. Essa ação foi parar no STF na mão do ministro André Mendonça. E o ministro André Mendonça, numa decisão, disse: olha, quem já estava preso na época da promulgação da lei continua com o direito de sair, independente do crime ter sido doloso, com grave ameaça ou hediondo. E São Paulo, em particular, o TJ acatou esta decisão do SF, do ministro André Mendonça, e aqui em São Paulo, portanto, aqueles presos que já estavam presos antes da lei da saidinha continuaram com direito, sobre a égide de que a lei
não pode retroagir para prejudicar o réu. A lei só pode retroagir quando é em benefício do réu. E essa lei, ainda que na sede de execução, ela é interpretada. Esta regra de que só pode beneficiar para beneficiar. Só pode regredir para beneficiar. Então, no estado de São Paulo, as coisas continuaram como sempre foram. Só vai começar a valer esta lei a partir de quem cometeu o crime após a promulgação. Então, aí sim, só terá direito quem estiver em regime de semi-liberdade e que preencher aqueles requisitos. Até agora, então, não dá para falar sobre reflexo. Quem falar sobre reflexo não está sendo correto na análise, porque essa análise só vai começar a fazer efeito a partir do momento em que só as pessoas que foram presas a partir da promulgação da lei estiver. Hoje, o que você pode falar cientificamente dentro do campo jurídico é que houve uma maior fiscalização. Por quê? Porque os presos que saíram nesta demandada saíram com tornozeleiras eletrônicas. Então, deu para o fiscalizador fiscalizar se o indivíduo estava ou não cumprindo aquilo que ele se comprometeu ao sair do presídio. Aí você conseguiria fazer um reflexo sobre a fiscalização, mas não sobre a efetividade da lei recém-aprovada. Mas esse efeito prático, ele não se efetiva justamente em função de uma interpretação da lei pelo STF. Por quê? Porque na essência da lei do secretário Derrite, que é deputado federal licenciado, era para que a partir da promulgação da lei, todas as saidinhas tivessem sido interrompidas. Entretanto, o STF, dentro do nosso ordenamento jurídico, entendeu que não, dando-lhes as garantias para os presos do direito adquirido. Pode ser até estranho, mas preso também tem direito adquirido, né, doutor? Oliveira, veja, e também tem mais uma questão. Além da questão da decisão do STF, a decisão do STF, do ministro André Mendonça, ele só simplesmente abordou aquelas pessoas que já estavam presas, independente do crime que cometeram, hediondo, doloso, com grave ameaça, contra a mulher. Aquelas pessoas já tinham direito à saidinha, independente da lei. A lei veio depois. Quem fizer este crime hediondo, grave ameaça, violência contra a mulher, a partir da promulgação da lei, não terá mais direito à saidinha. Não terá mais direito à saidinha. Entendeu? Além do que, o projeto do Derrite, que a gente fala, olha, ia acabar com a saidinha, ele suportou aprovações na Câmara, foi para o Senado, onde houve revisões, voltou para a Câmara. Então, veja, nesse trâmite, houve alterações do projeto original. Né? Inclusive, no Senado, o senador Moro propôs que não pode simplesmente acabar com a saidinha. Em algumas situações, tem que ter o indivíduo que vai sair para estudar. Então, ele tem direito, estando no semiaberto e querendo estudar, ele pode sim sair. Então, veja, o que era uma coisa fechada foi tendo algumas exceções. Então, o fim da saidinha não aconteceu. Houve uma restrição significativa daquelas pessoas que poderão sair. Este é o termo científico-jurídico. Se falar o fim da saidinha, nós estamos falando uma coisa que não existe no nosso ordenamento. Não tem nem dúvida. É importante, doutor, para a gente ir concluindo, é que buscou-se aí trazer, ou seja, a essência do direito, né? Ou seja, colocar o ordenamento jurídico dentro daquilo que ele estabelece. E aí você consegue também fazer
você um link, não dá para a gente distanciar, porque toda lei tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional. A gente vê aí, daí a gente coloca também alas ideológicas, ou seja, você vê que o projeto de origem do secretário Derrite, né? Ele que é de linha de direita, vai para a ideologia de direita, vai para o Senado, o Moro faz essa adequação também, né? Por sentir que havia ali arestas que precisavam ser ajustadas. Cai no STF um juiz que foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, também de direita, ele vai e faz coloca dentro daquilo que é o entendimento jurídico. Então, eu acho que aí que está o belo da legislação brasileira, né? Ou seja, se houvesse ali a interferência totalmente plausível de alguém dentro do Congresso Nacional, da ala de esquerda, poderia criar-se uma narrativa de que o projeto foi distorcido em função de que uma outra ala, entendeu, para beneficiar criminosos e tudo mais. Mas não, aí a gente percebe que é arredondar da legislação para que o ordenamento jurídico seja seguido dentro daquilo que estabelece a nossa legislação. Estou equivocado? Não, Oliveira, você está coberto de razão. Dentro da sua visão, tem bastante fundamento o que você falou. Por um lado, Oliveira, independente de ser direita ou de esquerda, nós temos uma sociedade que clama por segurança pública. Nós tivemos um sargento em Minas Gerais que foi morto por um indivíduo que estava beneficiado pela saidinha, e terminamos de ter um delegado de polícia que chegou a trabalhar aqui em Sorocaba, que foi morto no último sábado, que também foi morto por um indivíduo que estava no meio da saidinha. Então, existe um clamor social, e aí não tem muito a ver com direita e esquerda. Aí tem que ver com necessidade de governabilidade de um país que diz na sua Constituição que todos nós de direita e de esquerda temos direito à vida e à segurança pública. E nós não estamos tendo direito nem à nossa vida e nem à nossa segurança pública. Então, precisa o legislador estar lá para isso. Sim. Agora, evidentemente, que quando um legislador entra com um pedido, e esse pedido ele tem que se aformatar aos ditames de todas as leis, principalmente da Constituição. Sim. E na Constituição também tem lá o que nós chamamos de dignidade humana. Uhum. Que é um pacto que o Brasil assinou com os países democráticos. Ou então, quando você faz uma lei que, na sua nascência, ele pode estar ferindo a dignidade humana, isso tem que ser readequado. Exato. E independe de ser de direita ou de esquerda. Se nós assinamos que nós vamos cumprir os direitos humanos, nós temos que adequar a lei. Nós temos que ver o interesse social, mas não podemos simplesmente, senão daqui a pouco nós estamos aí ditando leis de execução capital, pena de morte, não pode. Nós temos que... O limite do legislador é a Constituição. Quando você vem com uma lei e ela pode, em algum momento, estar ferindo a Constituição, aí nós temos que adequá-la. Não tem nem dúvida. E é bom a gente sempre colocar esses aspectos, porque vivemos um momento de transformações da sociedade, polarizações, e é bom entender todos os aspectos dentro de um conjunto, de um debate, de uma discussão, né, doutor Ezio Vestini? O aspecto jurídico e o aspecto político, porque tudo passa dentro desse contexto de formação de sociedade. Doutor Ezio, prazer imenso falar contigo, viu? Aqui no portal RMS News, nessa bancada, nesse novo formato da Hora da Verdade. É muito importante. Lembro que esse comentário, essa análise do Dr. Ezio Vestini estará disponível no portal RMS News, na coluna dos formadores de opinião, para você ver, rever e compartilhar. Um bom dia, Dr. Ezio. Bom dia, Oliveira. E eu espero de verdade que nós, ou comigo, ou com outro colega,
também comentarista, também da área do direito, você tem a oportunidade de trazer esse assunto à baila no futuro. Porque daí sim, no futuro, nós vamos começar a perceber o reflexo prático da aplicação daquilo que veio a ser promulgado. Hoje a gente não consegue. Sinceramente, o reflexo da lei recém-promulgada ainda não se faz presente nos números estatísticos. Mas eu sei que você vai trazer à baila esse assunto. Muito obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. Não tem nem dúvida, doutor Ézio. O importante é que hoje, a pauta justamente focada em ti hoje, é para tirar esse tipo de dúvida que possa existir. Mas não foi aprovada uma lei? Qual é o efeito prático dessa lei, né? O que aconteceu, daí aquela história, nesse país lei não é para ser cumprida, mas aí tem todo um explicativo, por isso que a gente debate nesse momento, porque não poderia passar despercebido diante de 51 detentos presos, só na nossa cidade, nesta saidinha, e que foram recapturados pela polícia durante essa saidinha, e no estado de São Paulo, desde 2023, 2.900 detentos beneficiados foram levados de volta aos presídios por violarem as medidas judiciais no estado. Obrigado, doutor Ézio. Até a próxima. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.